Irmãos, eis aqui o resultado de uma igreja que não tem estudo bíblico nenhum, que os seus anciões do Brás ficam atacando o tempo inteiro o estudo da palavra, dizendo que você é santo ou você estuda a Bíblia. Eles criam uma dicotomia, uma falsa dicotomia, né? Como se a pessoa não pudesse estudar a Bíblia e ao mesmo tempo ser uma pessoa que se santifica. Ou seja, uma pessoa que teme a Deus. Mas não. O Brás cria a falsa ideia de que se você estuda a Bíblia, você é mau. Por quê? Porque você está querendo saber mais do que eles. Só pode. E aí o resultado é pessoas como esse rapaz, a pessoa que acredita no sistema, coitado. E eu vou soltar o áudio para você ver, chega a fazer dó, né? O comentário dele, tadinho, falando, ele está praticamente desprezando o estudo bíblico e se baseando no achismo que a igreja dele inventou. Eu quero saber aonde que vocês encontraram na Bíblia ou em qualquer outro livro que vocês não deveriam estudar a Bíblia, mas que vocês deveriam ser guiados apenas pela revelação da palavra no culto da CCB. Gente do céu. Eu assisti um documentário esses tempos atrás sobre uns repórteres que queriam entrar na Coreia do Norte para fazer uma matéria, filmar lá. Eles não conseguiram ir muito a fundo lá dentro. Eles entraram só nas partes que eram permitidas entrar. E ali tem os agentes do governo que acompanham eles, né? Que levam eles para cá ou para lá. Eles só podem ir onde está delimitado, né? Aonde o governo permite. Mas com muita dificuldade ele conseguiu conversar um pouco com aqueles agentes e com algumas pessoas que estavam ali na rua vendendo umas coisinhas. E o que deu para perceber é que o coreano da Coreia do Norte, por ele não ter contato com o mundo exterior, eles não têm internet, eles não sabem o que acontece no mundo lá fora. Eles acreditam piamente na conversa que o governo ditador fala para eles. Eles se orgulham de viver na Coreia do Norte, porque eles acreditam que é o único país do mundo onde eles são livres. Eles acreditam que o Supremo lá, o grande Supremo lá, ama eles demais e está dando a melhor vida que eles jamais poderiam ter em nenhum outro lugar. Se parece com o quê, irmão? Por falta de conhecimento bíblico, eles louvam e glorificam o sistema prisional aonde eles estão. Vamos ouvir a fala desse rapaz, que sabe, chega a ser difícil até de analisar, gente. Sabe, eu não consigo nem falar. Vamos ouvir. Paz de Deus, o irmão estuda teologia? Não estudo. Não tenho nada contra quem estuda. Eu só acho que muitos do que estuda, a maioria do que eu conheci, eles viram irmãos julgadores. Como assim? O irmão, ele entra na igreja e ele vê qualquer irmão falando de uma palavra errada. Eu tenho que fazer a pausa, me perdoa, tá, irmão? E é difícil até deixar rolar muito, né? Bom, para ele falar que todos que ele viu estudando a Bíblia viram irmãos julgadores, é porque você está cercado só de pessoa ruim, não é possível, né? Mas não é, gente, não é isso, tá? Julgadores para eles é o seguinte: a palavra na congregação, o que é pregado para eles é intocável. Você não pode criticar. Ele está falando, na verdade, de crítica. E eles colocam o nome de julgamento, como se você estivesse fazendo algo horrível, algo mal. Tá? A percepção dele aqui é avessa ao que a Bíblia ensina. Ou seja, para esse CCBano, e o sistema da CCB funciona da seguinte forma: a pregação está em primeiro lugar. E usar a Bíblia para achar defeito na pregação, não pode. Na cabeça dele aqui, ó, isso é errado. Você, não importa a asneira que foi falado, a heresia que foi falado, né? O que o irmão falou está falado. Você não pode usar a Bíblia para corrigir. Na cabeça dele isso é errado. Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina completamente o contrário. Em primeiro lugar está a Bíblia, depois a pregação do homem. Você está entendendo?
Quando você coloca algo em uma posição que ela não pode ser refutada, não pode ser criticada, você está querendo dizer que aquilo ali é absoluto, que aquela é a autoridade máxima. Eu estou falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, aonde o apóstolo Paulo está pregando e os demais está conferindo na Bíblia se o que ele pega está correto. Ou seja, você acha que é porque é Paulo a gente vai acatar tudo que ele está falando? Lógico que não. Obviamente que não. Se Paulo tivesse falado alguma bobagem, com certeza os bereanos iam chamá-lo a atenção, iam corrigi-lo. Isso é bíblico. Isso aqui que ele está falando que não é bíblico. Mas eles nem ligam. E aí eles querem falar, às vezes falam que, mas os apóstolos não tinham estudo bíblico. Quem disse que eles não tinham? Eles tinham aula uma vez por semana, aos sábados na sinagoga. Israel inteirinho. A nação, só a nação ela para que eles vá à sinagoga e ficar ali praticamente, sabe lá quanto tempo aquele povo ficava? Não sei, 5 horas, 6 horas, 7 horas por dia, estudando a palavra. Quem disse que eles não tinham conhecimento? Vamos ver aqui o restante. Tá falando. Moisés foi colocado na cesta em cima da água. Nossa, Moisés não foi colocado na água, ele foi colocado nas margens. Então ele pega uma coisinha assim e cria uma polêmica gigante. Não, eu acho que esse argumento que você deu, ou seja, esse exemplo está furado. Alguém criar uma polêmica gigante por conta de um erro de colocação de palavras, se era na arca, se era... Eu acho que isso não é verdade. Se criou uma polêmica gigante é porque o assunto era grave, era sério. Ou seja, não dá para comparar o exemplo que ele está dando para tentar minimizar, né, a ideia do estudo bíblico com dizer que a CCB é a graça de Deus. Com dizer que nem ele está falando aqui que você não deve estudar a Bíblia. Né? Isso não é um errinho. Isso é heresia. O que você está falando aí é heresia. Porque você tem o próprio Deus falando para Josué estudar a palavra. Lá, livro de Josué, capítulo 1, Deus manda Josué. Então, se a gente pegasse a percepção ccbiana de, não, se Deus fala comigo pela revelação, eu não preciso estudar a palavra porque eu já estou recebendo a revelação de Deus. Essa é a ideia que eles têm. Então, se nós for usar essa regra na Bíblia, Josué não precisava estudar porque ele não tinha revelação. Ele falava diretamente com Deus. Ele não podia dizer, Deus, para que eu quero estudar o livro que Moisés deixou para nós se eu estou falando com você agora cara a cara? Nem por isso Deus deixou ele, né, tranquilo, sem precisar estudar. Estude, leia, Josué. E muito. E depois que você tiver aprendido muito, não desvia do livro nem para a direita. Você sabe o que ele quer dizer? Não desvie do livro nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está querendo dizer, siga piamente o que está no livro. Aí ele fala, e não te aparte da sua boca depois. Ou seja, falar do livro o tempo inteiro. Então, dá para acreditar em você? Filho, você está vendo a tamanha da bobagem que você está falando porque você crê e acredita cegamente em homens? Coitado, né? Vamos ouvir o restante. E eu não gosto desse comportamento, porque isso demonstra a nossa vaidade, o nosso ego. Paulo repreendeu isso aí. Paulo, em 11 aos Coríntios, disse que os super apóstolos, chamou aqueles cara vaidoso que tinha entendimento, ele chamou da loucura da pregação. As pessoas que queriam se aparecer no entendimento. Ai, filho, nada a ver o que você está falando, rapaz. Completamente perdido, né? Ele falou aqui no começo da frase que ele não gosta disso. É óbvio que você não gosta, porque você não quer que o seu ídolo seja confrontado. Ninguém que adora um ídolo, ele quer ver o seu ídolo sendo confrontado. O apóstolo Paulo está falando da sabedoria humana, não de evangelho, filho. Nós estamos falando aqui de evangelho. De evangelho. Então você está tirando de contexto uma coisa para tentar falar de outra coisa. Você está misturando as bolas aí para poder
conseguir arrumar uma defesa. Mas Paulo falou isso. Não, você não tem nada a ver. O que Paulo falou lá não tem nada a ver com o que você está falando aí agora. É outro assunto, outra questão. Vamos ouvir. E ele falou assim, basicamente com as nossas palavras, ele disse: eu tenho capacidade de falar que tem entendimento, tudo, mas eu não me vanglorio por isso. Eu me vanglorio pelas chibatadas, pelos naufrágios, pelos açoites, pelas provas. Então Paulo entendia que se vangloriar pelo aquilo que entendia era errado. Não, querido, a vanglória é pecado. Vanglória é pecado, é errado. Paulo está querendo dizer que sofrer pelo evangelho é uma alegria. É isso que ele está falando. Eu me alegro nas prisões em Cristo por estar sendo participante do mesmo sofrimento que ele. É outra coisa, gente. Tá vendo? Meu Deus do céu. Que lambança. Imagina as pessoas das outras igrejas vendo isso, gente. Ouvindo isso, né? Eu fico com dó, sabe? Uma igreja centenária que não tem nenhum projeto para dar estudo bíblico para esse povo. Ao contrário, ultimamente, aí esses anos, o que eles atacaram e falaram mal do estudo bíblico, não está escrito, rapaz. Não está escrito. Está aqui o resultado, olha o fruto disso. Ó. Sabe o que vai acontecer? Esse rapaz, ele acredita piamente em qualquer coisa que for falado lá de cima. Qualquer coisa que for falado. Porque a Bíblia não é a regra de prática, fé e conduta. Ele nem lê a Bíblia. Ele nem estuda. Vamos ver. E outra vaidade que a gente tem que tomar muito cuidado também. Tem irmão que só lê a Bíblia porque ele prega a palavra. Tem irmão que só lê a Bíblia porque ele sabe que vai chegar o momento e ele tem que pregar a palavra, então ele tem que conhecer. E isso aí é antibíblico, tá? Porque a palavra fala: examinar as escrituras porque contém nela a vida eterna. Então a gente lê para a salvação da nossa alma. Ah, meu Deus do céu, olha que lambança, gente. O apóstolo Paulo falou que Timóteo deveria manejar bem a palavra. Ele tá orientando Timóteo a continuar lendo e estudando, porque é através da escritura que você vai ter condições de manejar bem a palavra. E Jesus está falando, Jesus não falou que a vida eterna está na Bíblia. Ele está falando: vocês cuidam que a vida esteja na palavra, mas é a palavra que testifica de mim. Ele está falando que a palavra fala dele. A vida eterna está nele. Então, nós lemos a Escritura e estudamos para adquirir conhecimento sobre a vontade de Deus, o plano de Deus. Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. E não, filho, nós não temos que ler para ser salvo. Quem nos salva é Cristo. Nós lemos para entender o projeto de Deus, a vontade de Deus e poder falar do Evangelho. Como é que você vai falar de uma coisa que você nunca leu, que você não sabe? Todos esses argumentos desse rapaz são achismo e jargões inventados para manter eles na ignorância. E aí ele acha errado a pessoa que tem ministério estudar para pegar. Por quê? Porque isso está indo contrário ao pão quentinho que eles aprenderam. O que é o pão quentinho na cabeça? Você tem que estar com a cabeça vazia, gente. Você acredita nisso? Vazia, pensando no nada. E aí o que brotar na telha na sua cabeça, eles acham que é a palavra de Deus e eles vão lá e pregam. E é por isso que a CCB é essa festa de heresia. Cada culto que a gente vai analisar, eu não falo de erro, gente. Eu não falo de coisinha pouca. São desvios gritantes da palavra de Deus. O que esse rapaz está falando é que você não precisa ter um conhecimento pleno da Bíblia. Você não precisa. Mas não foi Jesus que falou em Mateus capítulo 22, se não me falha a memória, versículo 29, ele repreende os judeus que estavam falando coisas contrárias à Bíblia e fala: vós errais por não conhecer a palavra de Deus. Ou seja, Jesus está apontando que eles não estudaram o suficiente. Jesus está chamando a atenção porque eles estudavam. Quando Jesus fala: vocês erram por não conhecer a palavra de Deus, Jesus está apontando que vocês ainda não estavam, não tinham estudado o suficiente.
O embate que Jesus tem com o diabo na tentação do deserto, por que Jesus venceu o diabo? Por quê? Porque Jesus tinha pleno conhecimento da Escritura. Ele fez a verdadeira interpretação da Bíblia. Quando ele foi confrontado também usando a Bíblia, mas o adversário, o diabo, ele usou de sofisma, ou seja, ele usou um pouco do conhecimento, mas não tudo. Essas pessoas aqui, ó, são presas fáceis de um sofista, porque não conhece a Bíblia. Você só escapa de um sofista se você conhecer mais do que ele. Se você não conhecer, já era. Está pego. Vamos ouvir o restante aqui do rapaz. Vamos ver. Não porque a gente quer se aparecer, então tem que tomar cuidado. Por que você lê a Bíblia? É para salvar sua alma? Ou é para debater, para brigar com alguém, para se achar o certo? Outro adendo aqui. Aí eles falam que essa ideia de que não pode debater, não pode discutir. Eu não sei de onde vocês tiraram essa maluquice. A contenda que a Bíblia fala é a contenda carnal, é a contenda por coisas dessa vida, é a contenda que não tem fruto para o reino. Por quê? Jesus contendeu, Jesus irritou os fariseus, porque ele combateu, e combater é confrontar, discutir. Jesus discutiu, Paulo discutia, tem diversas passagens na Bíblia que por onde Paulo passou a discussão era grande, que chegava a causar confusão. E ele ia atrás. Lá fala que Paulo ia propositadamente na sinagoga, aos sábados de manhã, ele ia na sinagoga discutir e disputar com os judeus. E quando a sinagoga fechava, não sei se fechava as portas, porque lá fala, quando ele não estava na sinagoga, ele estava nas praças discutindo com os gregos. Isso é errado? Onde vocês aprenderam que isso é errado? Porque pregar o evangelho também é defender o evangelho. Ninguém está aqui defendendo Jesus, porque Jesus não precisa que ninguém defenda. Mas a defesa do evangelho é mandamento bíblico. Confrontar falso ensino, heresia, falsos mestres é um trabalho que Deus deixou para nós, cristãos, fazer. Se isso não tivesse sido feito ao longo desses 2000 anos, vocês nem poderiam ser chamados de cristão, que provavelmente nenhum de nós hoje era cristão. Foi a base de muita luta, muita briga, muita discussão, é que hoje a gente tem ainda a Bíblia na mão. Vamos ouvir o restante aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, que isso é uma vaidade, tá? A gente só olha a irmã corta o cabelo. Aí tá o tempo inteiro, gente, criando essas bobagens de dizer, para querer criminalizar o estudo bíblico, chamando de vaidade, de orgulho, de vanglória, sendo que essas coisas não aparecem em lugar nenhum da Bíblia, dizendo que estudar a palavra é vaidade ou vanglória ou qualquer coisa do tipo. Não existe. Mas isso aqui é a tentativa de manchar o estudo da palavra, dizendo que você não deve, né? Então, se você não pode se vaidecer, você não pode fazer nada, filho, porque a vaidade, o orgulho, vanglória, tá em tudo, até no instrumento que vocês tocam. Então, se vocês estão verdadeiramente lutando contra a vaidade, contra a vanglória, vocês devem parar de fazer tudo e qualquer coisa que possa gerar vaidade e vanglória, inclusive a orquestra e tocar um instrumento. Se tem um lugar na congregação que está cheio de vaidosos e de gente cheio de vanglória, e vocês sabem muito bem disso, é no meio da orquestra. Então, isso é uma desculpa furada de vocês. Porque se fosse a defesa da santidade de verdade, não, gente, nem estudo, nem orquestra, nem instrumento, porque tudo isso está gerando vaidade no nosso meio. Mas não, gente, a briga deles é só com a Bíblia. É a Bíblia, não tem nada de vaidade. Esse negócio de vaidade, de vanglória é pura desculpa para tentar criminalizar o estudo da palavra. Vamos ouvir. A irmã usa a vaidade, a irmã usa o batom, a irmã não sei o quê. E a vaidade do pregador? De estudar só para pregar bonito, de querer se achar, isso é muito forte. Vou pegar uma passagem bíblica aqui para você. Se tem alguém que prega para querer se aparecer ou por vaidade, o problema é dessa pessoa. Isso já está descrito na Bíblia.
Mas se essa pessoa estiver pregando evangelho, ou seja, se verdadeiramente ele estudou, como você está falando, estudou, entendeu graça, entendeu o evangelho, e ele está pregando o evangelho e as pessoas estão se convertendo, glória a Deus, porque essas pessoas estão tomando conhecimento do que é graça e evangelho. Agora, a natureza da motivação dele, se é por vaidade, se é por vanglória, se é por dinheiro, é um problema que ele vai dar conta com Deus, filho. Você não tem nada a ver com isso. Isso não tá... Paulo falou, não importa se eles estão pregando o evangelho. Paulo está falando para quem prega o evangelho. Não importa se eles estão pregando por vanglória, por contenda, por porfia, por sei lá qual o motivo. O importante é que Cristo está sendo anunciado. Paulo está falando, está se referindo não a essas bibliomancias da CB, que isso é tão ruim que nem entra no que Paulo falou. Paulo está falando para quem prega que Jesus é único e suficiente Salvador. Ele está falando de pregadores verdadeiros. Ele está falando se a motivação de algum desses não é legítima, não é pura, ele vai dar conta a Deus. Mas agora, de momento, o que importa é que Jesus está sendo anunciado. Então os seus argumentos são falsos, são falhos. Não passa por um exame da Escritura. Os argumentos que o senhor está apresentando aqui é falso. Tá? Isso não é verdadeiro. Vamos ouvir. E Paulo rebateu isso aí. Bom, é esse aí o vídeo. Sabe qual que é o resultado disso tudo aí? Essas pessoas substituíram o estudo da palavra, o exame da palavra, pela superstição da bibliomancia, da profetada e da adivinhação. É isso o que eles gostam. Essas pessoas, na verdade, eles gostam desse rito de que o homem foi pro canto da parede branca com a cabeça vazia. Aí ele vai vir para a tribuna e vai pregar minha vida. Por falta de conhecimento bíblico, eles dão glória para isso. Aonde as pregações são completamente antropocêntricas, porque ninguém que não gosta de estudar a Bíblia vai gostar de uma pregação cristocêntrica. Isso é falso. As pessoas que gostam de uma pregação realmente bíblica e cristocêntrica, essas pessoas também são dados ao estudo da palavra. Porque uma coisa tem relação com outra. Eu estudo, logo eu quero ouvir falar mais de Jesus. Simples assim. Mas não, tá aqui, ó. Igual a esse rapaz, a congregação tá lotada. Ele faz parte da grande maioria. E por não estudar a Bíblia como ele faz, é que são pessoas como ele. Esse rapaz é um forte candidato a ir para o ministério, que a CCB gosta de gente assim, ó. Completamente despreparada para poder estar na frente do povo. E o que eles vão fazer lá? Vão pregar o que o povo gosta. Profetadas, bibliomancia, sem nenhuma preocupação com o texto bíblico, falando todas as maluquices que brotam na cabeça. Vocês prestam culto à ignorância. E isso é lamentável. É por conta disso que a CCB está afundada em um mar de heresia. Simples assim. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma congregação cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.